Pai, em nome do Senhor Jesus, que realmente nós tenhamos a mente de Cristo, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos ilumine, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, nos ensinar e nos dar entendimento da Tua Palavra. Que ela seja rema para as nossas vidas e que ela possa frutificar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria falar hoje sobre algo que nós precisamos muito nesses dias. Vocês lembram que eu falei algo também que nós precisávamos muito, que era a fé. Né? E nós precisamos continuar buscando fé. E hoje eu queria falar sobre o encorajamento. Fale para o seu irmão. É necessário que você me encoraje. Amém? O que é encorajar? O Eterlei, que é um dicionário ambulante. O que é encorajar, Eterlei? Fale um sinônimo do encorajar. Motivar. Motivar. Mais alguém desse lado aqui? Estimular. Então, motivar, estimular desse lado aqui. Gerar coragem. Mesmo que ela esteja com medo. Ó, gerar coragem, né? Eu estimulo, eu motivo, eu gero coragem. Tá bom, né? 3 já tá bom. Então isso é encorajamento. Isso é muito importante. O Senhor tem me aprofundado na palavra, no livro de Hebreus, no capítulo 10, capítulo 11, e nós pregamos sobre fé, usando esses capítulos. E interessante que na quarta-feira, era um grupo de empresários, né, que nós temos, e eu falei assim, eu preciso me aprofundar nisso com os empresários. Só que aí o pastor Maurício veio de Ponta Grossa, ele também é um empresário, um pastor, e eu falei, pastor, pregue sobre isso na quarta-feira. Não falei do encorajamento, dei uma palavra para os empresários, não falei nada, ele nem sabia que nós estávamos pregando sobre fé e sobre Hebreus ali 10 e 11, e ele falou, olha, tem uma palavra que está me incomodando desde segunda e depois na terça e hoje de manhã, né, Tele? E eu preciso dar essa palavra. E foi sobre encorajamento ali em Hebreus, no capítulo 10. E quando ele falou sobre a palavra encorajamento, aquilo assim queimou no meu coração, e o Espírito Santo no sábado confirmou que eu deveria falar isso para a igreja. Nós estamos chegando nos últimos dias. Amém? Estamos nos últimos dias. Não resta muito tempo. E nesses últimos dias, nós precisamos de armas espirituais. Nós precisamos de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mais do que nunca. Mais do que nunca. O soldado, quando está em paz, ele às vezes não precisa de tanto treinamento, de tanta armadura, de tanta espada ou de armas. Mas quando tem a guerra e o soldado vai para a batalha, ele tem que estar preparado, ele tem que usar as armas, ele tem que usar todas as suas armaduras. E nós estamos entrando nos momentos finais, onde nós precisamos ter todas as nossas armas de defesa e todas as nossas armas de ataque, muito bem definidas, porque nós estamos nos últimos dias. Amém? Então nós falamos de fé. O justo viverá pela fé, então nós precisamos de fé. É algo que, se nós não tivermos, nós não agradamos a Deus, nós não conseguimos viver. É como a água, né? Lembra que eu falei da água? É como se você não tomasse a água, você vai morrer. Eu preciso ter fé. Sem fé, sem essa confiança no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, eu não posso viver. Então hoje eu queria falar sobre encorajamento. Você pode falar de novo? Encorajamento. Amém? Você precisa encorajar o seu irmão e você precisa ser encorajado. Amém? Então vamos abrir a palavra, vamos continuar lá no livro de Hebreus, capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 14.
porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Cadê, Daniel? O que você leu? O que você explicou aqui? Hã? Que nós tínhamos que renovar a nossa mente para ser santificados. Então, o Senhor Jesus, com a sua oferta, quando Ele morreu por nós, Ele aperfeiçoou para sempre. Ele nos melhorou. Ele aperfeiçoou para sempre. Ou seja, existe um processo de aperfeiçoamento. Não é uma mágica, não é um interruptor que você vem aqui, aceita Jesus e você ficou transformado. Não. Os que estão sendo santificados, isso fala de tempo. Eu estou sendo santificado ao longo do tempo. Eu vou deixando a minha mente, vou deixando Cristo agir na minha mente, vou deixando Cristo agir no meu coração, vou deixando a palavra dele entrar em mim, e aí eu vou sendo santificado, vou sendo purificado. E de uma vez por todas, para sempre, com um sacrifício. Antes, eles faziam vários sacrifícios. Todo ano lá iam sacrificar. Pelo pecado, pela lembrança do pecado, ou seja, no templo não parava de ser sacrificado. Vários sacrifícios, muitos, todos diários sacrifícios. E Jesus, com um sacrifício, para sempre, ele resolveu tudo. Versículo 15. O Espírito Santo também nolo testifica. Primeiro diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Então acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Então não há mais necessidade de eu ofertar para o pecado. Não preciso matar mais uma pombinha, não preciso mais ter sacrifício, porque o Senhor Jesus fez o sacrifício. E olha que interessante. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento. Olha que bênção. Quem faz isso? Quem faz isso conosco hoje? O Espírito Santo. O Espírito Santo coloca as leis do Senhor no nosso coração e no nosso entendimento, para que nós entendamos como Ele quer que nós façamos as coisas. Olha a importância de ter o Espírito Santo. Então, por isso que a Bíblia fala que o homem natural não entende as coisas espirituais. O homem natural, se você quer viver pela tua carne, você não vai entender as coisas espirituais. As coisas espirituais só são entendidas pelo homem espiritual, aquele que nasceu de novo, como o Daniel falou. Você tem que nascer de novo, se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida para Cristo e ter um novo nascimento. Aí você recebe o Espírito Santo e a partir daí você está sendo santificado. Está havendo um processo de purificação na sua mente e que depende de nós. O milagre é de Deus, mas a continuidade depende de nós. Quando nós buscamos as coisas do Senhor, quando nós deixamos o Espírito agir em todas as áreas da nossa vida.
Se eu falar agora para você, você vai lembrar de pessoas. Não existem pessoas que têm áreas que não deixam o Espírito Santo agir? Sim ou não? Sim. Levanta a mão aqui quem conhece alguém ou já ouviu falar. Levanta a mão, por favor. Por favor, levante a mão. Se você já ouviu falar ou conhece de alguém que tem alguma área na sua vida que não deixa o Espírito Santo agir. A maioria das pessoas, né, pelo menos praticamente quase todas, já ouviram. Então nós temos... Eu pediu para eu erguer as duas. Está encorajando. Encorajando, exatamente, é isso mesmo. Então, é um processo. Às vezes Deus vai revelando, olha, eu preciso, porque tem áreas que às vezes até não é de propósito, mas a pessoa tem medo, ela está machucada naquela área. Então naquilo ela não quer ouvir. Ela até sai da igreja naquela área. Ah, hoje o culto vai ser sobre isso, ela sai lá fora. Eu já vi isso acontecer. Sai lá fora. Não, vou lá fora, não é para mim isso aqui. Porque ela está machucada naquilo. Mas o Espírito, se a pessoa deixar, vai entrar e vai resolver isso. Por isso que lá em Romanos 12, 1 e 2, fala do sacrifício, que nós somos um sacrifício vivo. Então o Senhor fez o sacrifício eterno e nós temos que nos sacrificar, não de esforço, mas de vida, de nós realmente morrermos para nós mesmos e deixarmos que Cristo comande a minha mente, para que eu tenha um outro entendimento das coisas. O Daniel não falou, mas eu acompanhei essa questão dos R$300. Ele tinha exatamente R$300 na conta, foi ou não foi? É. Mas certinho, não tinha 301, não tinha. Então era tudo que ele tinha. Uma coisa é pedir para que eu tenha os 300. Eu ganho mais do que 300. E geralmente tenho mais de 300 na conta. Então, se fosse para mim, era uma coisa mais fácil, mais simples. Mas para ele foi pedido tudo. Eu tenho uma renda recorrente. Ele não tem renda, faz alguns trabalhos eventuais. É estudante ainda, mas faz alguns trabalhos eventuais. Agora, com a mente de Cristo, é isso que ele falou. Nós não analisamos o valor. Eu sou um mordomo, tudo é do Senhor. Deus não quer tirar nada de você. Deus, Ele tem muito mais para dar e Ele quer te abençoar. Mas às vezes Ele pede certas coisas. Mas o que Ele mais quer é o nosso coração. O que Ele mais quer é a nossa vida. O que Ele mais quer é a nossa mente, a nossa atenção. Que nós sejamos o primeiro lugar nas suas vidas, na vida dele. Versículo 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Versículo 24. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E aqui está encorajar. Em algumas versões está encorajar. Então, consideremo-nos uns aos outros para nos encorajarmos ao amor e às boas obras. Então, Deus está nos falando isso, que é necessário que nós nos encorajemos uns aos outros para o amor e para as boas obras. O amor é o principal. Nós temos que encorajar uns aos outros por amor. Eu encorajo uma pessoa por amor, muitas vezes falando, não seja egoísta, pense no outro.
Às vezes eu encorajo assim. Pense no outro, não pense em você. Não pense na sua esposa, não pense nos seus filhos, pense no outro. Porque é difícil pensar no outro. Deus não precisa me lembrar, e nem vocês, de eu pensar na minha esposa e cuidar da minha esposa. É automático, existe um amor automático. Ninguém aqui precisa me lembrar, pastor, o senhor tem cuidado do Daniel, ele tem roupa, ele tem... Não precisa, isso é automático, ele está vivendo comigo. Mas eu preciso encorajar a igreja, os meus companheiros de trabalho, a pensarem nos outros. Muitas vezes a gente faz campanhas aqui, encorajando no amor, a pensarmos nos outros. Se a gente lembrar, nos últimos dias, foi levantada oferta para irmãos. Foi feito no final do ano lá, né, Maia? Você não encorajou? Você encorajou a igreja. Olha, eu preciso encorajar vocês. Tem aqui crianças que precisam da nossa ajuda. Eles precisam ganhar um presente, eles precisam ganhar uma festa, e eles precisam de amor, e eles precisam de oração. Então foi encorajado no amor, nas boas obras. Nós precisamos encorajar. A gente precisa falar assim: acorde, para de pensar só em você. Esse é um dos encorajamentos mais preciosos que nós podemos fazer nos dias de hoje, porque as pessoas estão assim, imparciais. Nós não podemos passar por um pobre sem fazer alguma coisa, no mínimo orar por ele. Eu estava com o Lucas sexta-feira, a gente passou por um rapaz, não tinha nem como falar com ele, porque ele estava, acho que, desmaiado de tanta droga, né, Lucas? Mas eu passei ali, aquilo cortou meu coração. Eu falei para o Lucas: Lucas, nós precisamos romper nas empresas para ter condição de fazer algo para essas vidas que o governo não está fazendo. De alguma maneira nós precisamos ir atrás de recursos para ajudar essas pessoas. Você tem que fazer algo. Você precisa motivar as pessoas. Você precisa incentivar as pessoas. É bíblico isso. Mas não só nas boas obras, mas em tudo. Encorajamento para a pessoa cumprir o seu propósito. Encorajamento para a pessoa voltar para o caminho do Senhor. Encorajamento para a pessoa ser transformada pelo Senhor. Encorajamento para a oração. Encorajamento para a intercessão. Encorajamento para o amor. Versículo 25. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia, o dia do final. Há uma necessidade hoje de você congregar. Não ande sozinho. Fala para o seu irmão: não ande sozinho. Não fique sozinho. Se você vê que tem algum irmão andando sozinho, busca ele, liga para ele. Não deixe as pessoas andarem sozinhas. Como que eu vou ter o encorajamento sozinho? Sozinho vem desânimo. Encorajamento é em grupo. Você tem que andar com pessoas. Seja numa igreja, seja num grupo familiar, seja com os teus irmãos, mas você não pode estar sozinho. Versículo 32. E aqui o Senhor começa a nos encorajar. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportasses grandes combates de aflições. Às vezes fostes expostos como um espetáculo, tanto de opróbrios quanto de tribulações. Às vezes vos tornasse coparticipantes com os que deste modo foram tratados. Não somente vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitaste o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente.
Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Olha que lindo isso. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, você pode falar comigo, perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Amém? O Senhor aqui fala para você lembrar quando você foi iluminado, para você lembrar quando Cristo entrou na sua vida. Quantas coisas que nós já passamos e o Senhor nos livrou. O Senhor nos encoraja, porque é fácil de nós esquecermos as coisas. É fácil. Então o Senhor nos encoraja a lembrar do passado, porque às vezes a gente está enfrentando algo que nós já ganhamos no passado. São lutas que nós já ganhamos e já tivemos vitória, e o Senhor que nos libertou. Quantas curas! Quem aqui já teve curas, não cura, uma só, quem já teve curas pelo Senhor comprovadas? Eu tive várias, né, mãe? Quantas curas comprovadas? O Senhor fala, lembra? Aí quando vem a doença, o Senhor te encoraja, olha, lembra quando tua mãe orou e você foi curado da perna? Lembra quando o Tiago Abraão orou e você foi curado do tornozelo? Lembra quando o pastor Tiago orou e você foi curado daquilo? Lembra quando Daniel orou e você foi curado daquilo? Lembra? Daí você é encorajado por Deus. Deus encoraja. Quantas situações difíceis que nós passamos. E o Senhor nos libertou. E o Senhor nos livrou. E o Senhor fala assim, lembra dessas coisas. Porque é importante manter essa confiança. Porque fiel é aquele que fez a promessa. E a nossa confiança tem que estar 100% em Deus. Duas palavras-chave aqui. Confiança e perseverança. Por que o Senhor fala perseverança? Porque Ele sabe que nós vamos passar momentos de aflições. E que a gente quer sair naquele dia. Eu quero tirar isso. Eu quero tirar isso. Esses dias a minha glicose aumentou, não sei o que aconteceu. Eu lutei, e nós orávamos, o Tiago Abraão orava, e o pastor Tiago orava, e a minha mãe orava, e a Patrícia orava, e o Daniel orava, e não baixava, e não baixava, e não baixava. Eu queria sair daquilo. Agora estabilizou. O Senhor falou que ia curar, curou. Está estabilizado. Ontem, quando eu medi, estava 88. Opa! Tomei sorvete. O Senhor é bom. Eu lembrava que eu tomava sorvete, agora não podia tomar. Eu lembrava. Mas eu também lembrava que Deus tinha me curado disso, daquilo. Eu falei assim, é só mais uma, eu vou perseverar. Eu vou confiar em Deus, porque é Deus. E Deus usa qualquer irmão para orar por mim. Só precisa ter Jesus no coração. Não precisa ser um específico. Olha como o Senhor é bom. A gente saber que é Deus. Ele. Volta lá, agora lá para Juízes. Juízes, capítulo 6. Aqui fala sobre o quinto juiz de Deus. Seis, versículo 1.
Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Fala, mal. 7 anos. 7 anos. A gente lembrar dessas duas informações. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com seus rebanhos e tendas, como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. Entravam na terra para a destruir. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Israel estava destruída, fisicamente, economicamente, espiritualmente, emocionalmente. Você sabe o que é 7 anos? Tudo que você for trabalhar, o inimigo vem e te come. 7 anos. Passa ano, passa ano, passa ano. E eram midianitas, amalequitas, o pessoal do Oriente. Vinham que nem gafanhotos e destruíam tudo. Chegou uma hora que não tinham mais força. Eles, de certo, lembraram que tinha um Deus que já havia agido em Israel e falaram assim: vamos clamar. Diz que eles clamaram a esse Deus: Senhor, das nossas forças não tem mais nada, então nós pedimos a sua ajuda. E olha que interessante, versículo 7: clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta que lhes disse. Olha que interessante isso. Estavam clamando. Eles estavam clamando por um profeta? Sim ou não? Não. Eles estavam clamando para que Deus destruísse, né? Senhor, nós queremos plantar, queremos ser prósperos, queremos comer aquilo que a gente está plantando. Mas o Senhor, Ele faz um processo. Ele tem o poder para destruir os inimigos, amém? Ele poderia pegar e mandar fogo do céu, já não tinha mandado em Sodoma e Gomorra, mandado fogo do céu e destruir. O Senhor fez várias vezes isso. Mas o Senhor queria trabalhar no coração. Então o Senhor mandou um profeta para encorajar o povo. Apenas isso. O Senhor não mandou um profeta para dizer assim, ó: eis que o Senhor te diz, ainda este ano eu destruirei os midianitas. Ele fez isso? Vamos ver o que o profeta falou. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os outros deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. O Senhor não falou que ia. Sim ou não? Falou ou não falou? Hã?
Ele não falou. Ele só encorajou. Muitas vezes, é o que nós lemos ali em Hebreus. Ele encoraja você. Você está com uma doença? A Rose veio pedir oração porque ela sabe que a nossa oração tem poder. Ela já viu pessoas sendo curadas de câncer. Então o que nós podemos fazer é encorajar essa vida. E Deus nos encoraja a orarmos, para crermos e confiarmos naquele que pode todas as coisas. Então o Senhor estava encorajando e dando uma palavra. A palavra aqui foi: eu já libertei vocês lá no passado. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu falei para vocês não temerem os deuses dessas terras que vocês estão habitando aqui, porque eles são nada perante mim. Agora precisa de uma posição. Precisa de uma resposta. E aí começou um processo. Aí veio um anjo a Gideão. Aí veio um anjo. E uma daquelas pessoas lá, chamada Gideão, o Senhor veio conversar com ele. Depois disso. E o Senhor escolhe Gideão. E o Senhor testa Gideão. E o primeiro teste de Gideão está no versículo 25. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: tomai o boi de seu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, fala assim, 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está ao pé dele. 7 anos que Israel estava presa nos midianitas. O boi tinha quantos anos? 7 anos. Parece que o Senhor aqui está falando: mata, sacrifica esse boi, porque é um novo tempo. É um novo tempo. Esse boi nasceu, por que foi específico? O segundo boi de 7 anos. Foi algo específico do Senhor. O Senhor faz as coisas com propósito, especificamente. É para nós refletirmos isso. 7 anos, ele pegou um boi de 7 anos, que representava todo o período que eles estavam, e sacrifica. É o primeiro teste. Eu quero ver se vocês vão passar nesse teste, para eu mudar a sorte de Israel. Versículo 26. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida, e toma o segundo boi e o oferece em holocausto com a lenha que cortaste do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Mas, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Gideão era prudente ou não era prudente? Sim ou não? Sim. Mesmo Deus nos dando uma direção, precisamos ser prudentes? Sim ou não? Precisamos ser prudentes. Foi uma prudência. Ele falou: se de dia eles vão me pegar, de noite eu vou escondido. O Senhor mandou eu quebrar esse altar. Ele não mandou eu ir lá e dizer que fui eu. Ele mandou eu quebrar o altar e sacrificar o boi.
Levantando-se os homens daquela cidade, presta muita atenção aqui. Levantando-se os homens daquela cidade de madrugada, encontraram o altar de Baal derrubado e o bosque que estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar edificado. Então os homens daquela cidade acordaram de manhã, diz que de madrugada, devia ser bem cedo, foram lá, viram o boizão lá sendo morto, né? Os restos do boi, aquele churrascão, ninguém por perto, e o altar quebrado, e a lenha da madeira que foi feita, o Senhor falou: queima essa lenha aqui, ó, você vai queimar. Aquilo que antes servia a Satanás vai ser para mim agora. Aquilo que servia a Satanás. Bosque aqui não é o bosque de árvores, não. É o bosque, é o poste ídolo. Aquela madeira, o Senhor falou: essa madeira você vai queimar. Não quero que sobre nada desse ídolo. Põe o boizinho, sacrifica para mim e aí faz um altar. E eles viram tudo isso aí. E uns aos outros diziam: quem fez isso? E se olhavam: quem fez isso? E perguntando e inquirindo disseram: Gideão, filho de Joás, é quem fez isso. Da onde que eles chegaram à conclusão que foi Gideão? Para nós refletirmos. Para nós refletirmos. Aqui não diz que eles foram lá pressionar os homens e os homens falaram: ó, foi Gideão. A Bíblia não está falando nisso. Mas se nós começarmos a nos aprofundar na Bíblia, começar a entender o que aconteceu e ler a Bíblia como um contexto geral, a gente pode refletir e entender alguma coisa. Vamos lá para Hebreus, capítulo 11. Eu não vou nem abrir, eu pedi para alguém abrir com a voz bem alta e leia Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Hebreus 11, 32, bem alto. Se alguém tiver a voz do pastor Tiago, pode ler, senão ele mesmo lê. Hebreus 11, 32. Pode ler mais, já que você está me olhando. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jafté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada os exércitos estrangeiros. Amém. Então esse capítulo de Hebreus está falando do quê? De fé, dos heróis da fé. E quem que eles citam? Gideão. Se Gideão está lá no capítulo 12 de Hebreus, capítulo 11, junto com Abraão, que é o pai da fé, junto com Sara, junto com Enoque, que foi transladado, junto com Sansão e outros, é porque era um homem de fé. Era um homem de fé. O que nós aprendemos nesses dias sobre fé? Que a fé verdadeira vem da grande confiança em Deus, de todo o nosso coração. Esta é a fé verdadeira inicial. Eu confio em Deus, eu confio na sua palavra, eu abro mão da força do meu braço e confio tremendamente em Deus.
por mais que eu seja fraco, por mais que eu tenha medo, por mais que eu ainda peque, eu confio de todo o meu coração em Deus. Estes homens, estão escritos aí, todos confiaram em Deus. Eles não confiaram em milagres, eles não confiaram em promessas cumpridas, eles confiaram em Deus. Porque em Hebreus 11 cita que muitos desses não alcançaram as suas promessas, porque eles sabiam que tinha algo melhor para vir. Abraão não viu o seu povo como as areias do céu, não viu, ele só viu Isaac, e ainda Deus pediu Isaac para ele de novo, e ele foi lá e foi provado na sua fé. Muitos desses não viram a promessa, mas eles sabiam que tinha algo superior à promessa, porque a sua confiança estava em Deus, naquilo que Deus fala. E se Gideão tinha essa confiança, porque o nome dele estava escrito aqui, ele com certeza, quando o profeta falou que existia um Deus que tinha tirado o seu povo do Egito, ele deve ter falado: eu creio neste Deus, por mais que eu seja fraco, por mais que a minha casa seja a menorzinha de Manassés, por mais que eu seja o menor da minha casa, nele eu confio e eu vou esperar nele. Por mais que as minhas emoções estão quebradas, e eu estou com medo, e eu não tenho nada para fazer, mas eu confio nesse Deus. Por mais que eu queria brigar com Deus, porque Ele não está nos ajudando agora, mas eu confio que Ele pode fazer. E se Ele vier aqui, eu acredito. E eu vou clamar a Ele como o povo clamou, para Ele nos tirar agora disso. Eu tenho a certeza do que eu estou falando para vocês. Ele confiou, ele teve fé, e Deus viu fé nele. Ele não escolheu, Deus não escolhe ao acaso. Deus não escolhe ao acaso. Deus não escolheu Davi porque ele era o menorzinho, não. Não escolheu Davi porque Deus queria pregar uma peça no profeta. Deus escolheu Davi porque Deus olhou o coração dele. Deus viu o coração e Deus viu a fé de Gideão. Não foi por acaso. O anjo não apareceu lá para ver o primeiro. O primeiro que estiver lá eu vou livrar Israel. Não foi assim. Deus faz as coisas com um propósito. Deus é específico. Deus não queria qualquer boi. Deus não quer qualquer oferta. Deus não quer qualquer pessoa fazendo qualquer coisa. Deus é específico e quer coisas específicas de nós. Deus não quer qualquer coisa. Não é um Deus de qualquer coisa, de qualquer tempo, de qualquer oferta. Ele rejeita. Tudo que não procede de fé é pecado. Você precisa crer. Deus viu o coração de Gideão. E com certeza, Gideão não ia naquele poste ídolo. E com certeza, a única explicação que eu busquei e que eu refleti neste texto, que eles descobriram que foi Gideão, é porque Gideão já estava crendo nessa palavra. E eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, e não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Com certeza já, depois dessa palavra, Gideão havia se revelado àquele poste ídolo, aquele Deus que não era Deus verdadeiro. É a única explicação. É a única explicação. Se você pega na polícia e um vizinho começa a ameaçar o outro, fala assim: eu vou te matar. E já brigaram 2, 3 vezes, brigaram na garagem, brigaram no corredor, e começa a ameaçar: eu vou te matar. Ameaça publicamente. E um dia esse cara está entrando no apartamento, ele é assassinado. Quem que a polícia vai desconfiar? Do vizinho.
mesmo não sendo ele, pode ser que não seja, mas ele vai ser o principal suspeito. Com certeza, para eles terem acusado aqui Gideão, ele era o principal suspeito, foi Gideão, porque ele era um homem de fé. Deus viu, e Deus viu e falou assim: eu já mostrei para eles o que eu posso fazer, agora eu vou encorajar Gideão. Deus não fez as coisas, olha que interessante. Deus falou assim: eu vou encorajar Gideão. Juízes 6:12. Gideão só tinha fé no coração dele, era fraco, era medroso, estava acabado emocionalmente, estava brigado com Deus, estava revoltado. Mas no versículo 12 diz assim, ó: quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olha a importância do encorajamento, de nós falarmos para o nosso irmão que ele é valente, para nós falarmos para o nosso irmão que ele é filho de Deus, para nós falarmos para o nosso irmão que Deus o ama verdadeiramente, não da boca para fora. Vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? O Senhor está encorajando, E Gideão falava: eu não sou nada, eu sou menorzinho. Mas Deus continuava encorajando. Persista encorajando o seu irmão, persista encorajando o ministério dele, persista encorajando as pessoas a voltarem a Cristo, persista encorajando as pessoas a entregarem sua vida ao Senhor. Versículo 16: tornou-lhe o Senhor: eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como a um só homem. O Senhor encorajando, encoraja o seu irmão. Deus é contigo, irmãos, Deus é conosco, Deus é conosco, Deus é com a nossa família, Deus é com a nossa empresa, viu, Neto? Deus é com a nossa empresa. Aí depois ainda Deus encoraja Gideão. Deus conhecia Gideão, ele sabia: se meu filho é prudente, ele não vai fazer as coisas de qualquer jeito. E o Senhor dá sinais para ele. O Senhor deu o sinal do novelo de lã com água, o novelo de lã seco. O anjo do Senhor vai lá e põe fogo lá no sacrifício de Gideão, depois do sacrifício mais o caldo do cozido que ele foi fazer. Deus encorajou, irmão. Se Deus fez isso é porque Ele é comigo. Se Deus fez aquilo é porque Deus é comigo. E as coisas vão continuando, é um processo. No capítulo 7, no versículo 2, o Senhor continua a encorajar Gideão e fala assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu dar os midianitas em suas mãos. Gideão, vou te entregar. Eu não te falei lá atrás que você ferirá todos eles como se fosse um homem só? Vocês estão com muitos aí, eu sou contigo. No versículo 4, disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, Gideão, faz-os descer as águas e ali os provarei. Tem povo demais, eu já te falei. Eu sou contigo, eu sou o Deus Todo-Poderoso dos exércitos. Não importa quantas pessoas, não importa quantos funcionários você tem, não importa quantos membros a tua igreja tem, eu sou contigo. Você vai ferir como se fosse um homem só. Não importa se a tua família é conhecida ou não é, se tem dinheiro ou não tem, eu sou contigo. Não importa, eu sou contigo, o Senhor diz para nós essa manhã. No versículo 7,
Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 que lamberam as águas, eu vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos. Que a outra gente se vá, cada um para o seu lugar. E Deus continua encorajando Gideão. Continua. Gideão vai lá para a batalha. E Deus chega para ele: ô meu filho, você está com medo ainda, né? Você está com medo. Então vai lá no arraial do inimigo escondidinho e vê o que eles estão falando. E aí Gideão fala assim: eu vou lá. Ele vai lá no arraial. E daí tem 2 soldados falando assim: nossa, eu sonhei essa noite. Eu sonhei essa noite e vinha lá um pão tostado gigante, batia e matava todo mundo no nosso acampamento. E isso quer dizer que Deus de Israel vai entregar o nosso exército na mão de Gideão. E aí Gideão fala assim: agora eu estou pronto, agora eu vou conquistar. E o Senhor entregou os midianitas na mão de Gideão, sem eles terem que levantar uma espada. Eles apenas levantaram tochas e vasos. E é assim que o Senhor vai vencer a nossa batalha. Em oração, em intercessão, em uns encorajando os outros. O encorajamento vem do nosso irmão. O encorajamento vem da palavra de Deus. O encorajamento vem do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos encoraja a nós avançarmos como igreja, a nós avançarmos como família, a nós avançarmos como empresa, avançarmos como indivíduos. Os nossos irmãos nos ajudam e a palavra do Senhor nos estabelece, porque nós pertencemos a um reino a qual o nosso general é o Senhor de todos, de todas as coisas, no céu, na terra e embaixo da terra. Ele tem a chave de tudo. A Ele foi dado todo o poder. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. E é esse Senhor que fala para nós essa manhã: não temas, eu sou contigo. É esse Senhor nessa manhã que nos encoraja a nós irmos para a batalha. É esse Senhor que fez a promessa e é fiel para cumprir. Esse é o Senhor que é digno de confiança, que nós podemos confiar nele. Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero orar nessa manhã, Senhor, para que nós possamos entender da importância do engajamento, do encorajamento, Senhor. Tanto de sermos encorajados, como de nós encorajarmos os nossos irmãos. Senhor, levanta aqui Gideões, Abraãos, Davis, homens de fé, homens e mulheres que confiem inteiramente no Senhor. Senhor, eu creio que estamos entrando num novo tempo, pela fé, pela persistência, pelo propósito e pelas promessas que o Senhor tem para nós como igreja. E eu quero declarar esse novo tempo na vida dos meus irmãos, um tempo de libertação, um tempo de prosperidade, um tempo de portas abertas, um tempo de conquistas no Senhor, um tempo de cumprirmos os propósitos de Deus nessa terra. Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, nos encoraja, Senhor. Traz a Tua palavra de encorajamento para cada coração aqui nessa manhã, Senhor. Traz a Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que nós possamos sair daqui, que
nós possamos sair daqui cheios da tua confiança, confiando naquele que é fiel e que pode todas as coisas e que cumpre todas as coisas, Senhor. Que nós possamos sair daqui estimulados, motivados a fazer a tua obra, Senhor. Cumprir o teu propósito, Senhor. Tira aqui todo individualismo. Sim, Pai. Tira todo egoísmo, Senhor. Tira todo o pensamento do nosso eu, de cuidar somente de nós, da nossa família, da nossa igreja, da nossa. Que nós possamos ter o olhar para o nosso irmão, que não nos oferece nada, que não tem nada para nos dar. Que nós possamos encorajar os irmãos a ajudar aqueles que não têm nada para nos ajudar, nunca vão ter para nos ajudar. E se um dia tiverem, não é a nós que eles vão ajudar os outros. Que nós tenhamos esse olhar. Põe amor no nosso coração, Senhor. Põe amor, Senhor, no nosso coração. Porque sem amor, nada disso adianta. Te peço em nome do Senhor Jesus. Enquanto o Guilherme pregava, eu vi o Espírito do Senhor sobre toda a igreja, sobre cada um. E eu senti de chamar toda a igreja a vir à frente, chamar os pastores a imporem as mãos rapidamente, declarando, porque eu sinto que hoje é um dia específico, é um dia especial. Hoje tem muito a ver. Nós temos, como liderança, como presbitério, nós temos nesses últimos dias se posicionado, clamando pelo posicionamento da igreja, no cumprimento das promessas do Senhor tem sobre essa igreja. E eu creio que hoje o Senhor, Ele é um dia específico que Ele quer destravar a sua vida, individualmente, para as promessas da sua vida se cumprirem, para que a gente alcance as promessas dessa igreja coletivas. Então venham para frente, o pastor Tiago, o pastor Michel, os obreiros também podem. Não, os obreiros ficam para receber também, só os pastores oram. Amém. Quero liberar uma palavra para os irmãos. O Senhor falando para nós, encorajamento dos céus. Isaías 41, versículo 10 ao 13, diz assim o Senhor para cada um de nós: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, lhe diz: não temas, eu o ajudarei. Essa é a palavra de Deus para cada um de nós. Isaías 41, do 10 ao 13. O Senhor é conosco, irmãos. O Senhor é com você. O Senhor te ajudará. O Senhor te fortalecerá. O Senhor te levará a conquistar o que você não consegue. O Senhor te levará a viver o que você não consegue viver. O Senhor te levará a desfrutar o que você não consegue desfrutar. O Senhor te levará a um lugar onde você não consegue com a sua força. Ele vai te levar. O Senhor diz claramente para nós essa manhã: eu estou com você. Eu te ajudarei. Eu te fortalecerei. Eu te guiarei. Eu te conduzirei. E eu te levarei a um lugar especial em minha presença. É tempo de Deus em nossas vidas. É tempo do novo de Deus em nós. É tempo de nós desfrutarmos coisas novas. É tempo de nós vivermos o impossível. É tempo de nós vivermos o sobrenatural de Deus em nossa casa, em nossa família, no nosso trabalho, na rua, onde nós formos. Nós vamos desfrutar o sobrenatural de Deus, porque Deus declarou nesta manhã que Ele está conosco, Ele nos ajudará, Ele vai prosperar as nossas vidas.
Ele vai fazer o impossível em nós, em nossa casa, em nossa família. A nossa família será salva, a nossa família conhecerá o Senhor, os nossos estarão aqui conosco, porque Deus é poderoso para fazer. Você vai estar aqui com a sua família. Deus declara nessa manhã: você vai estar aqui com a sua família, porque Ele vai fazer o impossível em sua casa.